E aí, jovens, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um OC Youth. Estou aqui de volta essa semana, aqui com a Esther Duran. Oi, galera, tudo bom? Vou perguntar pra ela a mesma pergunta não é semana não. passada. A outra semana. Não tem uma tem. frase hoje? Não? Ok. Depois vocês vão ter várias frases no alimento espiritual que o Senhor tem pra nós. Mas antes daquilo que o Senhor quer entregar pra nós, vamos entregar esse momento pro Senhor. Feche a porta do seu quarto. Desliga as luzes se for necessário e faça o que for para poder dedicar e entregar esse momento ao Senhor. Amém? Amém. Ele abre mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus barcos no caos. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no caos. Ele abre mão de sua glória, sangra no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa, um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no caos. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no caos.
pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida. Eu sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Eu sou totalmente teu. E fui contemplado em ser um com você, ser um com você, ser um com você. Eu sou um com você. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que eu vi. E todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Aos teus pés, Jesus, tudo que sou. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. E basta um olhar no seu rosto, fui perdoada logo que eu te vi. E todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu
aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro o meu vaso, eu quebro o meu vaso aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, Ela vale mais, tua presença vale mais. muito mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais, tua presença vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés, custe o que custar, aos pés do meu amado. Custe o que custar. Amém, Senhor. Muito obrigado por essa noite. Obrigado por esse momento. Estamos aqui uma geração quebrantada perante Ti, Pai, Amém, Senhor. que deseja trazer uma adoração que é como aquele vaso. Deus. O que temos de mais valor queremos entregar para Ti, Jesus. O que temos de mais valor Tu mereces, Deus. As nossas mãos, os nossos pés, as nossas bocas, as nossas palavras, tudo que somos, as nossas vidas, derramamos diante de Ti. Tudo que sou, tudo que sou. Te entregamos, Te entregamos, Tudo que sou, nos derramamos, derramamos tudo que temos, tudo que somos, nos entregamos, nos entregamos.
Obrigado, Jesus. Amém e amém. Galera, que momento especial, foi incrível, glória a Deus. Gente, temos uma convidada especial aqui nessa noite. A irmã do nosso querido bispo, nosso querido pastor Lucas. Estamos aqui com a pastora Luana, que em breve irá dar uns anúncios para vocês. Amém? Pastora Luana, está contigo. E aí, galera da Ouça, a paz do Senhor. Eu sou a pastora Luana, para quem não me conhece. Estou tendo o privilégio de poder estar aqui gravando hoje com os nossos amados. E gostaria de estar trazendo um recado para vocês. No dia 17 e 18 de fevereiro de 2024, nós teremos aqui no Rio de Janeiro a conferência Worship Together. Será um momento precioso, um momento de adoração, com ministros especiais de louvor. E eu gostaria de fazer esse convite para todos vocês, que vocês possam se prepararem, se organizarem para estarem vindo para o Rio de Janeiro. Mais uma vez, repito, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2024. Agora, estamos aqui com o nosso querido presbítero David Mateucci. Será um momento de entrega, um momento da palavra do Senhor, onde vocês estarão recebendo por parte do Espírito. Então, que vocês possam se assentar e receber de tudo aquilo que o Senhor hoje tem para ministrar na vida de vocês. É isso, meus amados, a paz do Senhor e um grande abraço. Pastora Luana, muito obrigado. Jovens, como que vocês estão? Nossa, que tempo maravilhoso de louvor que a gente teve agora. E que palavra tremenda, né, jovens, da semana passada. Se você faz parte da OC Youth, então você já conhece o pastor Lucas, você já conhece o pastor Cris. E se você está aqui pela primeira vez, ou você só está aqui acompanhando os cultos de jovens, eu quero te dizer que tudo aquilo que está sendo derramado aqui nesse ministério, nesse braço da OC, o OC Youth, primeiramente é derramado sobre os nossos pastores, o pastor Cris, o pastor Lucas, e isso cai sobre nós. Então, eu quero convidar vocês a também participar das palavras de terça, de sábado. Olha, tem alimento sólido e verdadeiro. E hoje você vai ouvir uma mensagem verdadeira e responder uma pergunta muito recorrente, você diz? Yes? Yes. Que muitos fazem e muitos têm. E quem me conhece sabe que eu sempre falo sobre isso. E a pergunta é, Davi, como que eu faço para pregar o evangelho na minha escola? Como que eu faço para pregar o evangelho no meu trabalho? Como que eu faço para viver, assim, missões? E até vou expandir um pouquinho. Davi, eu sinto que não estou fazendo o suficiente para o Senhor. Eu sinto que eu não sei pregar, eu não sei evangelizar, eu não sei fazer todas essas coisas. O que eu faço? Bem, antes de você começar a pregar o evangelho, você tem que entender algo muito profundo. E agora eu vou responder essa pergunta, só que para fazer uma parênteses, eu quero que vocês saibam que estamos estudando o livro de Lucas. Só que eu vou dar uma, entre aspas, pausa, porque nas próximas 2 semanas nós vamos aprender sobre o quê? O batismo de Jesus Cristo e sobre ele receber o Espírito Santo, Deus receber o Espírito Santo sobre ele, né? E começar o seu ministério com 30 anos. E também sobre o tempo que Jesus passou no deserto. Vai ser incrível e tudo isso vai responder muito completamente, de um lado mais completo, essas perguntas que acabei de estabelecer aqui. Como que eu faço para pregar o Evangelho? E a outra pergunta é mais ou menos, quando que eu devo ir? Né? Quando que eu devo ir e começar a pregar? Eu sinto que eu não estou fazendo nada e tal, só que os jovens que já me ouvem faz muito tempo sabem qual é a minha resposta para isso. E nós vamos aprofundar nisso, mas antes de você entender como evangelizar, você tem que entender o que é evangelizar. E isso aqui tudo vai ser só uma pequena preparação para a palavra que vamos receber hoje, falando do Ruach, do Espírito de Deus. Então, eu vou explicar rapidamente o que é evangelizar, a gente vai orar e vamos entrar na palavra. Amém? Então, o que você tem que entender em Efésios 2 fala o seguinte:
Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então aqui Efésios está nos mostrando a condição do pecador, que é uma condição de morte. Vocês estavam mortos em suas transgressões. Anteriormente, verso 3, todos nós também vivíamos entre eles. Então, anteriormente, nós, a igreja, a noiva, éramos como eles, ou seja, estávamos mortos também, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então, o que você tem que entender é a condição do mundo é uma condição de estar completamente mortos. E pregar o evangelho é como você ir para um cemitério, ok? Eu falo para você, hey, jovem, vai para o cemitério hoje. E eu quero que você ressuscite um desses corpos, esses ossos secos, corpos mortos lá. Gente, não importa a canção que você escolhe cantar antes da sua pregação. Não importa a pregação que você monta. Não importa quão eloquente você fala. Não importa a estratégia que você faz. Não importa o panfleto que você tem na sua mão. Não importa as luzes que você usa. Não importa o que você for fazer. Não tem nada natural, humano, que possa despertar, levantar esses ossos secos. Independente, o que você vai precisar é que o poder do Espírito Santo se derramando sobre esses ossos secos e trazendo esses ossos secos à vida. Ou seja, evangelizar sem o Espírito Santo é completamente impossível. E eu sempre falo sobre os apóstolos, né? Então aí vamos entrar onde começamos a ver os apóstolos em Atos 1, recebendo ordens de Jesus para evangelizar. Só que eles precisaram fazer algo antes de começar o evangelismo. Jesus disse para eles em Atos 1, versos 4 a 8. Vocês entenderam do cemitério, né? Fez sentido aí, Esther? Yes? A nossa jovenzinha aqui representando por vocês. Galera, sem o poder do Espírito Santo não adianta você montar uma estratégia para pregar na sua escola. Você montar uma estratégia para pregar no seu trabalho, você ir e fazer missões, você ir e querer... E até tem ministérios cheios de pessoas que nunca foram de fato transformados pelo Espírito Santo. Pois, se voltamos, eles ainda estão satisfazendo as vontades da sua carne. Tanto a congregação como os pastores. Ou seja, ainda estão mortos. O Espírito Santo nunca veio. Foi esforços humanos que tentaram transformar essa pessoa. E pode até fingir por um tempo. Pode até ser um zombie. Uma pessoa viva, morta, andando. Como se diz? Um morto-vivo? Um zumbi. Estão dizendo aqui que tem que falar zumbi. Mas, eu tô rindo, mas é algo sério, ok, gente? De fato, precisamos do poder do Espírito Santo. E mais, olha que Jesus fala para os discípulos. Nós normalmente pensamos em quê quando pensamos no derramamento do poder do Espírito Santo? Atos 2. Só que algo interessante aconteceu em Atos 1, versos 4 a 8. Um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem. Digam ordem. Coloquei em hashtag ordem. A Esther está fazendo assim, hashtag ordem. Coloquei em hashtag ordem. Ou seja, aqui um mandamento de Jesus. Ele diz, fiquem em Jerusalém e que esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com quê? Com o Espírito Santo. Certa vez os apóstolos estavam reunidos com Jesus. Então lhe perguntaram, é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Eu rio por quê? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu, não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Eu acho isso engraçado porque na minha mente, como eu vejo isso, Jesus acabou de dar uma ordem para eles. Esperem aqui. Ele fala, esperem aqui até receber. E a primeira coisa que eles perguntam, quando que vai acontecer?
né? Porque os apóstolos, eles não entendiam ainda o que ia acontecer. Depois nós vemos que quando eles ficaram lá, eles ficaram parados por tanto tempo, você vai ver em versos 11 e 12, que um anjo precisou descer e falar, o que vocês estão fazendo aqui? Por que ainda estão esperando aqui? Então eles ainda não entenderam tudo, eles ainda estavam um pouquinho confusos, porque na mente deles, Jesus ia voltar muito logo, ok? E quando ele ia voltar, talvez daqui uns 40 dias na mente dele, daqui uns meses, é o que eles estavam esperando. Eles achavam que na sua vida ainda, Jesus ia voltar. Alguns, né, por causa do, acho que era o João, né, que dizia que o João não ia morrer, ou que ele ia ficar mortal, algo assim. Eles eram humanos e tinham muitas perguntas e não sabiam o que ia acontecer. Mas aí onde Jesus está falando para eles, olha, não é sobre vocês entenderem. Não é vocês entenderem, é vocês obedecerem. E o que eu falei é que não saiam de Jerusalém até receberem o poder do Espírito Santo. Ele diz, porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Gente, testemunha é alguém que estava lá quando algo aconteceu. Ou seja, os apóstolos passaram 3 anos e meio com Jesus, vendo ele fazer todos os maiores milagres, vendo ele curar pessoas, ressuscitar pessoas, multiplicar pão. Eles viram tudo, testemunharam. São dignos de ser chamados testemunhas, porque estavam lá fisicamente. E mesmo assim Jesus diz, não, vocês não estão prontos para pregar o Evangelho. Vocês que passaram por 3 anos e meio comigo, que me conhecem mais intimamente do que qualquer outra pessoa, porque vocês passaram junto fisicamente comigo, não estão prontos para testemunhar. Jovem, o que faz você achar que um dia você vai estar pronto com as suas estratégias, com as suas pregações, com seus estudos para pregar o Evangelho? Sem o derramamento do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, nem os próprios apóstolos estavam prontos para testemunhar de quem Jesus é. Não importa a escola que você passar, nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. E o que você tem que entender é que se os apóstolos saíssem nesse momento para as praças, para as lojas, para as casas e começassem a pregar o Evangelho e querer falar para todo mundo da ressurreição de Jesus, por incrível que pareça, seria em desobediência a Jesus. E eles não teriam o que seria necessário para ter ressuscitado tantas vidas como foram ressuscitadas. Uma ressurreição natural? Não. Estou falando de uma ressurreição espiritual. Pessoas mortas recebendo vida. Amém? Amém? E isso aqui é só a base daquilo que vamos estar falando pelas próximas 3 semanas, incluindo essa. Só que aí nos deixa com uma grande pergunta, que é a pergunta que eu tive por muito tempo. Porque Jesus fala para os apóstolos, esperem aqui até receber o derramamento do Espírito Santo. E jovens, eu confesso para você, eu nunca estive num quarto onde pareceu que o teto rasgou, que coluna de fogo desceu, um vento soprou no lugar e o poder do Espírito Santo derramou sobre minha vida para pregar o Evangelho. Eu nunca vivi ou senti isso acontecer. E aí onde eu trouxe muitas perguntas e dúvidas. Será que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim? Será? E eu me perguntava, será que eu tenho? Será que eu tenho o poder do Espírito Santo? Eu nunca senti isso acontecer. E eu te falo, jovem, você já viveu isso? Alguém aqui já viu o dedo se rasgar e um poder descer sobre sua vida? Eu acredito que a maioria de vocês irão dizer não. E vocês que talvez dizem sim, eu quero que você realmente coloque na balança se foi algo gerado por homens ou pelo Espírito Santo. Só que depois dessa pergunta é onde eu entendi 2 coisas. Primeiramente, os apóstolos, olha, algumas pessoas concordam com isso, algumas não.
Só que em João 20, 22 diz que os apóstolos já tinham recebido o Espírito Santo antes do Pentecostes. Porque há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo e você receber o poder do Espírito Santo. Vamos aprender sobre isso, porque até Jesus passou por isso no deserto. Antes do deserto, ele entrou cheio do Espírito Santo. Depois do deserto, ele saiu no poder do Espírito Santo. Isso vai fazer sentido semana que vem. Mas eu quero que vocês entendam é que os apóstolos, nesse momento, antes do Pentecostes, Jesus diz em João 20, 22, ou seja, 2 capítulos antes de Atos 1, diz, depois soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Algumas pessoas acham que isso é ele profeticamente dizendo que irão receber o Espírito Santo. Mas de qualquer forma, nós vemos, vez após vez na Bíblia, os apóstolos cheios do Espírito Santo, esperando de novo um derramamento, o encher do Espírito Santo. Em Atos 4, versos 30 e adiante, você vê que eles estavam clamando, pedindo que o Espírito Santo venha empoderar eles para pregar o Evangelho. De novo, as mesmas pessoas. E foi tão forte que todo lugar tremeu e eles foram cheios. De novo, homens cheios sendo cheios do Espírito Santo. E nós iremos entender sobre isso. Mas fica na mente, ok, existe uma diferença entre receber o poder do Espírito Santo, o transbordar do Espírito Santo e ser pessoas cheias do Espírito Santo. Por quê? Porque o dia que você de fato, se de fato você entregou a sua vida a Jesus, você tem que entender que você recebeu do Espírito Santo. Romanos 8 diz, vocês porém não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Ou seja, se você de fato acha que você é salvo, você tem que ter a certeza que o Espírito Santo está dentro de você. E Jesus fala isso em João 3, verso 5. Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, aí nós temos um entendimento que todo cristão, toda pessoa salva, viva, tem o Espírito Santo, se de fato foi salvo, se de fato recebeu vida, ok? E nós temos aprendido muito sobre como saber isso nas nossas vidas. Veja a pregação de frutos. Veja os ensinamentos que nós temos dado sobre como identificar se você realmente for transformado por Cristo. Mas aí nós temos uma grande pergunta. Se os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, por que Jesus falou para eles esperarem? E se eu estou cheio do Espírito Santo, por que eu tenho que esperar também? E aí é onde, durante esse mês, vamos entender isso. Mas a primeira pergunta o primeiro que vamos ter que entender é quem é o Espírito Santo e o que ele de fato faz. Amém? Eu vou orar agora, porque isso foi a introdução para todo esse mês praticamente. Vou orar para a gente entrar aqui nesse estudo do Espírito Santo. Eu sei que já estamos aqui na palavra, uns 16 minutos estou vendo aqui. Eu gostaria de terminar essa pregação em 15 a 20 minutos, mas eu preciso muito da sua atenção. Eu preciso que você esteja comigo, porque eu vou ir, entre aspas, correndo sobre esses pontos para nós recebermos e nós podermos entrar e entender de fato quem é o Espírito Santo. Amém? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigado por esse mês que iremos ter recebendo esse ensinamento sobre quem é o Espírito Santo, sobre como viver o ministério que você tem para nós, sobre como ser cheios do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e sobre como de fato viver o chamado que você tem nos dado. Pai, como eu estou empolgado por aquilo que você vai derramar nesse mês de dezembro, começando o janeiro, o próximo ano, prontos para ter uma espera contínua da volta do nosso amado, do nosso noivo. Mas primeiro que possamos entender essas coisas aqui de fato. Então abre os olhos, abre os ouvidos, abre os corações desses jovens, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, jovens? Então vamos lá. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Então vamos entender primeiramente quem era o Espírito Santo, que ainda é, né? Mas para os judeus, para Moisés, para as pessoas do Antigo Testamento,
quem era o Espírito. E aqui nós temos a palavra que é usada na Bíblia em hebraico para Espírito, que é Ruach. Fala aí comigo. Ruach. Vai, Esther. Ruach. Ele vai. Ruach. Não, é Ruach. O Ruach, ok? De Deus, o Espírito de Deus. Então, essa é a palavra que é usada. Só que nós vemos que os hebreus usam essa mesma palavra que é Ruach de Deus, que seria Espírito de Deus, para descrever 3 outras coisas, ok? Então, eles usam essa mesma palavra para descrever o que é fôlego. Então, aquilo que você sente quando você respira. Esther, coloca sua mão assim, todo mundo. Aí fala de novo, Ruach. Você sentiu o vento que bateu na sua mão? Vocês sentiram o vento? Para os judeus, esse fôlego, esse vento, fôlego que está dentro dos nossos pulmões, era Ruach. Ou seja, para eles, e para nós, obviamente, o fôlego que está nos nossos pulmões é o Ruach de Deus, o Espírito de Deus. E além disso, e vamos aprofundar nisso, mas além disso, para eles era vento. Você sabe quando a Bíblia diz que um vento veio, o Espírito veio e partiu as águas? Para eles esse vento era Ruach, aquilo que move as árvores, aquilo que você sente na sua pele. Até Jesus fala sobre esse nascer de novo do Espírito, é como o vento, que você não vê, mas você sabe que está. Você não sabe de onde vem ou para onde vai, mas você sabe que está. Por quê? Porque você vê? Não, porque você sente. E aí eles usavam essa palavra para descrever que o Espírito de Deus, ou seja, a energia pessoal de Deus. Para eles, o estudo dessa palavra hebraica é assim. E aí nós começamos a ver o Ruach de Deus agindo dessas formas no Antigo Testamento. Gênesis 1:1-3. Primeira menção do Espírito Santo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito, o Ruach de Deus, se movia sobre a face das águas. E essas palavras sem forma e vazia, no hebraico é tohu vavohu, ok? Que é usado para descrever que? Caos, confusão, desordem, deserto de águas. Tohu vavohu é deserto de águas. Como assim? Então, é o que sem forma e vazia está querendo dizer para nós, deserto de águas, é um lugar completamente inabitável. Quero que vocês falem essa palavra, inabitável. Fala aí, Esther. Inabitável. Inabitável, muito bem. Preciso vocês comigo agora. Inabitável. Deixa isso guardado no seu coração. Como é que o pastor que eles falam? Sublinha. Inabitável, ok? Anota em algum lugar e sublinha. Sem forma e vazia. Só que o Espírito de Deus estava se movia sobre a face das águas. E aí a Bíblia diz que Deus disse... Vocês lembram o que eu falei? Que quando a gente fala, o que é falar? Falar é fôlego sair dos seus pulmões, pela sua garganta, saindo da sua boca, e você coloca uma forma para essas palavras. Mas de fato, quando você fala, é fôlego saindo. É Ruach saindo. Ou seja, quando Deus fala, tem tanto poder, porque o próprio Espírito sendo liberado, o fôlego de Deus que cria vida. E ele disse, haja luz, e houve luz. Gênesis 2:7, nós vemos, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então ele pegou algo sem forma, algo vazio, algo onde era impossível ter vida, e soprou em suas narinas o fôlego. A palavra fôlego, na nossa tradução, seria que, na tradução dos judeus, os hebreus, né? Ruach, de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Do momento que um bebê sai da barriga da mãe e toma seu primeiro suspiro, ele recebe que? O Ruach de Deus. Porque todo ser vivente é sustentado pelo fôlego de Deus, pelo Espírito de Deus. Você sabia que todo
ser vivente que respira, tem o Espírito, o fôlego, o ruach de Deus entrando e sustentando a sua vida. É muito diferente de ser cheio do Espírito Santo. Mas você tem que entender, como diz em Eclesiastes 12:7, que toda a criação tem o ruach de Deus, tem o Espírito de Deus sustentando sua vida. O pó, Eclesiastes 12:7, o pó voltará à terra de onde veio, e o Espírito, o ruach, voltará a Deus que o deu. Jó 34:14-15. Se Deus quisesse, poderia fazer voltar para si o fôlego, o ruach, a respiração da gente. Olha que profundo. O ruach, a respiração da gente. Então todas as pessoas morreriam juntas. Todos, se Deus retirasse seu espírito, seu fôlego, seu ruach, morreriam juntos no mesmo instante e voltariam de novo para o pó. Então a conclusão desse primeiro ponto é que o ruach de Deus é o que sustenta toda a criação e é um presente de Deus. Vocês não lembram que Deus se manifesta até para os ímpios? De forma de chuva, de forma dos tempos, que Ele se apresenta, tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Até o fôlego que está nos pulmões dos homens mais ímpios é um presente do Senhor. A misericórdia e a grande bondade de Deus. Porque se Ele quisesse, Ele poderia pedir isso de volta e esses homens cairiam e voltassem a ser pó. Olha que profundo. E aí nós entramos a entender uma outra forma que a palavra ruach era usada no Antigo Testamento. E essa palavra ruach era a mesma palavra que era usada para descrever o espírito do homem. Ok? Então, o homem, é como aqui nós usamos espírito com maiúscula, né, para mostrar o espírito de Deus, e espírito com minúscula para falar o espírito do homem. E aí, para os hebreus, o ruach do homem era a sua mente. Ok? Então, eu quero que vocês lembrem disso. Quando você pergunta para um hebreu o que é nosso espírito, eles vão falar a mente. Ok? A mente. E aí, no recorrer da Bíblia, começamos a ver homens cujo ruach, cujo espírito, cuja mente começava a ser influenciada pelo ruach de Deus. E aí nós entendemos que toda a criação é sustentada pelo ruach de Deus. Mas não todos têm um ruach submisso ao Senhor. Uma mente sendo influenciada pelo Espírito de Deus, o ruach de Deus. Não todos têm o Espírito Santo habitando neles. Pode ser sustentado, mas não significa que o Espírito está habitando neles. E aí nós vemos o trabalho do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós vemos homens cheios do Espírito Santo. Sabe quem era a primeira pessoa a ser mencionada, a ser cheio do Espírito Santo? Você sabe? Vocês sabem, jovens? Alguém coloque rapidinho. Você acredita que era José? José, a palavra diz em Gênesis 41 que o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José. Um homem em que está o ruach de Deus. O Espírito de Deus, pois certamente o Espírito influenciou o Espírito de José, o Espírito de Deus influenciou o Espírito de José para poder interpretar o sonho do rei, ok? E aí nós vemos então, em todo o Antigo Testamento, o Espírito de Deus enchendo, capacitando o homem e designando-o para certas tarefas, ou seja, certos homens foram escolhidos por Deus para receber o Espírito Santo, para serem empoderados pelo Espírito Santo, para receber uma designação, uma capacitação para certas tarefas específicas. Isso se chama unção, separado para uso divino. E aí nós vemos reis sendo ungidos pelo Senhor e recebendo o Espírito Santo para poder dirigir o povo de Deus. Profetas também, juízes também. Só que
Aí nós vemos que Deus unge essas pessoas com um propósito. Qual é o propósito de Deus ungir homens de Deus? Sempre você vai ver que esse propósito é para trazer o seu povo de volta para Ele. Para conduzir um rebanho a ficar no caminho reto. Mas nós começamos a ver homens ungidos, homens que recebem o Espírito, o Ruach de Deus, querendo influenciar a mente desses homens, ignorando e frustrando o Espírito de Deus. Como Saul, que recebeu, a Bíblia diz que ele foi cheio, que ele recebeu, que ele profetizou, que ele teve o poder do Espírito Santo. Só que Deus fala para Samuel, por que choras ainda pelo Saul? Pois eu retirei meu Espírito dele. E eu vou colocar sobre outra pessoa, sobre alguém que tem um coração conforme o meu, sobre alguém que não vai ignorar quando eu falo com ele, sobre alguém que não vai frustrar o meu espírito. Mas Davi, o rei Davi pecou. Ele talvez nos nossos olhos pecou pior do que o próprio Saul. Só que o Saul não fez algo que Davi fez. E olha o que diz em Salmo 51. Nós vemos que Davi, depois de ter frustrado o Espírito Santo, entristecido o Espírito Santo, depois de ter negligenciado o Espírito Santo, ele faz uma oração porque ele entendeu o que ele tinha feito. Cria em mim um coração puro, Salmo 51. Oh Deus, e renova dentro de mim um espírito, um ruach, uma mente estável. Aí ele está falando, renova a minha mente, renova o meu espírito. Vocês lembram a palavra arrependimento, o que ela significa? Arrependimento significa uma mudança de mente. Uma completa virar completamente, de estando indo nessa direção com seus pensamentos, indo para essa direção, decisão de fato. E é isso que Davi está falando, renova a minha mente. Esse é o arrependimento de Davi. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito, o teu Ruach. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um Ruach Espírito pronto a obedecer. Uau! Olha a oração de Davi, que era um homem influenciado pelo Espírito de Deus, e ele sabia o que ele fez. Ele sabe que o Ruach dele, a mente dele, ela desobedeceu o Espírito de Deus, o Ruach de Deus. Ele ignorou o que o Espírito estava falando para ele quando disse, não vai lá, porque certamente Davi sentiu a convicção de não ir e pecar, mas ele foi, porque ele ignorou o Espírito Santo. Quantas vezes você tem feito isso? Quantas vezes você tem ignorado o Espírito Santo? Abrindo a tela e vídeos que você sabe que não deve estar abrindo. Saindo com pessoas que você sabe que você não deve estar saindo. Falando palavras que você sabe que não devem sair da sua boca. Falando mal e fofocando de pessoas de uma forma que você sabe que o Espírito Santo começa a te dar convicção. E sabe, eu te digo, jovem, se você continua ignorando essa convicção e esse Espírito Santo, se você continua frustrando o Espírito Santo, é muito provável e capaz de ele parar de querer te influenciar. E assim como Deus retirou de Saul, ele retirar. Pois Deus não vai maltratar o seu próprio espírito, colocando ele num lugar onde ele não é bem-vindo. Amém? Glória a Deus. E aí nós vemos, e Deus, ele zela tanto por isso, que ele ele matou na hora. Como era o nome deles? Ananias e Safira? Fulminou. Mas ele fulminou, ele fez eles cair na hora e morrer. Por quê? Porque eles blasfemaram, eles mentiram contra o próprio Espírito Santo. Olha como Deus, Novo Testamento eu estou falando, gente. Pessoas parte da igreja, pessoas que estavam sendo influenciadas pelo Espírito Santo, e ignoraram de uma forma tão repugnante que Deus decidiu tirar a vida deles na hora. Ou seja, o que ele fez, Esther? Ele
pegou de volta o seu fôlego, o seu ruach. Olha que profundo. E aí nós vemos que Davi está pedindo novamente arrependimento. Davi foi ungido e designado por Deus para reinar sobre Israel. Essa foi a unção que foi colocada sobre ele. E nessa oração ele está pedindo para Deus não retirar essa unção. E aí nós vemos um tema comum no Antigo Testamento. No começo, tudo estava em ordem e existia vida. Mas o homem começou a se afastar de Deus. O Espírito, ele trouxe ordem, criou o jardim. Mas o homem, ele começou a se afastar de Deus. Ele começou a trazer desordem. Ele começou a trazer morte. E nós vemos que quando Israel está cheio de caos e desordem, o Espírito de Deus vem sobre certos homens e os influencia a estabelecer ordem. E aí nós temos um pequeno resumo do Espírito Santo. Primeira coisa que ele faz, ele cria e traz ordem. Ele traz vida onde era impossível vida existir. Ele faz vida em lugares inabitáveis. O segundo, ele designa homens para manter essa ordem. Ou seja, ele traz ordem e designa homens para manter essa ordem. Mas aí nós vemos dentro das profecias do Antigo Testamento uma terceira coisa que o Espírito de Deus faz. O que o Espírito de Deus faz? A terceira coisa. Ele gera e cria uma nova criação. Diferente da primeira criação, e nós vemos isso em Ezequiel ou Ezequias? Esther? Ezequiel 36, 22. É Zacarias, né? Ezequiel 36, 26. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Aqui a Bíblia está dizendo ruach novo, mente nova. Isso é o espírito do homem. Eu darei para vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra desobediente e lhes darei um coração bondoso, obediente. Vocês veem que a Bíblia sempre, o que Deus sempre aponta é para a obediência. Tanto que quando nós fomos completamente salvos, né? Ou seja, transformados nessa nova criação que o Espírito Santo gerará em nós, é com o fim de quê? De ser completamente obedientes. Porei o meu espírito, aí ele diz, porei meu ruach, Espírito de Deus, dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que eu lhes dei. Uau! Glória a Deus! E esse dia que nós esperamos. Mas o que você tem que entender é que aqui ele está dizendo, eu vou dar para você um espírito, você vai receber, cada um de nós vamos receber um espírito novo. Não vai ser como a oração de Davi, que era renova. Ele não irá renovar o nosso espírito. Ele vai dar para nós um novo espírito. Isso faz sentido para vocês? Talvez não, mas deixa eu explicar. Eu quero que você imagine que nós temos uma autopista, ok? E uma rampa. Você diz rampa? Ramp. E você está num carro, ok? E você está dirigindo esse carro. E você deseja muito ir para os céus, sempre foi teu sonho. E você entra nesse carro e você vai numa alta velocidade e você pula pela rampa. E é tudo lindo por um segundo. Você está lá em cima, você está no céu, você está perto daquilo que você sempre quis estar perto. Mas nós sabemos que um carro que pula numa rampa sempre tem a inclinação de quê? De cair. O carro, ele sempre se inclina a cair. E por isso, o espírito do homem, a carne, o espírito do homem sempre está se inclinando a cair. Por isso, precisamos mortificar. Ela sempre está se inclinando a cair. Mesmo todos os dias nós nos arrependendo, mesmo nós recebendo uma renovação todos os dias, mesmo nós rejeitando a sua inclinação, o que ela sempre vai desejar. Por isso João fala em 1 de João capítulo 1, quem diz que não peca, quem diz que não pecou, faz de Deus um mentiroso. Ou seja, quem diz que não deseja pecar, está mentindo, porque nosso espírito que nós recebemos de quem? De Adão e Eva, ele é inclinado ao pecado. Só que o seu carro bate,
Uma renovação seria alguém arrumar seu carro. Um espírito novo, algo novo, uma... não sei como é essa palavra. Inovação, diferente da renovação, inovação, seria o Senhor pegar seu carro e falar para você, vou construir algo diferente para você. Ele pega e ele dá para você algo que tem asas e turbinas, né? Aí você entra e ele mesmo coloca o seu espírito, o azeite, o gas, tipo petróleo, a gasolina, né? Um avião precisa o quê? Petróleo, né? Assim como as lâmpadas precisam de azeite, ou seja, o seu espírito. E agora, o espírito de... Olha que lindo, porque ele diz que ele dá para nós um novo espírito, ou seja, esse avião, né? Que depois de decolar não tem a inclinação de cair. Ele tem a inclinação dele é continuar voando quando ele tem o quê? O Espírito de Deus, a gasolina, né? O petróleo. E por isso que ele fala aqui, porei o meu Espírito dentro de vocês e farei que vocês obedeçam às minhas leis. Então você vai ser um aviãozinho. Como que é, Ana Paula? Eu vou voar no avião. Quem sabe, sabe, né? Mas é isso, somos aviãozinhos, iremos ser aviãozinhos do Senhor. Que nós teremos tudo, porque o Senhor pode continuar colocando o seu petróleo num carro, o seu espírito num carro, mas o carro inclina-se a cair. Mas nós seremos uma nova criação. Você gostou da analogia? É muito linda, né? É maravilhosa. Glória a Deus. E aí nós temos Filipenses 3, 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes a seu corpo glorioso. Amém. Glória a Deus. E aí nós temos, vou revisar e estamos finalizando aqui, o Ruach de Deus. O primeiro que ele faz, ele cria vida e faz de lugares inabitáveis, habitáveis. O segundo que ele faz, ele unge, designa e comissiona homens para manter ordem e trazer pessoas de volta para Deus. E o terceiro que ele faz uma nova criação. O coração e o espírito do homem continuava se inclinando ao pecado. E foi lá, depois de gerações, centenas de anos no Antigo Testamento, nós vendo profetas sendo capacitados pelo Espírito Santo, dizendo: arrependam-se, voltam-se para o Senhor, clamem para receber um novo Espírito, sejam obedientes. O coração continuava se inclinando ao pecado. E foi lá que recebemos uma nova esperança. E o Espírito Santo veio sobre a terra mais uma vez, na ventre de uma mulher, uma ventre inabitável, sem forma, vazia. E esse Espírito trouxe vida a essa ventre, porque o primeiro que ele faz, ele traz vida e faz de lugares inabitáveis, habitáveis. O segundo, essa criança nasceu. Essa criança nasceu e andou sobre a terra. E por 30 anos ele andou. E um belo dia, queremos aprender a semana que vem, ele entrou nas águas com seu primo. Ele recebeu uma unção, um encher do Espírito Santo de Deus, designando ele para a sua missão. A Bíblia diz que com 30 anos, esse milagre, que nós sabemos que é quem? Jesus. Ele foi designado para começar o seu ministério. Só que o próprio Espírito de Deus andando na terra conosco. O nosso espírito é tão inclinado a ignorar e frustrar o Espírito de Deus. É tão inclinado a rejeitar, a desejar, a se inclinar ao pecado,
que o homem matou a Deus, crucificando-o. Mas nós sabemos que o Espírito de Deus ressuscitou Jesus. E Jesus não voltou com o mesmo corpo, pois o Espírito Santo, a terceira coisa que Ele faz, Ele dá uma nova criação. Ele cria uma nova criação, Ele dá uma nova vida, Ele dá um novo corpo. E por isso Jesus voltou com o quê? Com seu corpo glorificado. E agora nós estamos à espera de receber nosso corpo glorificado também. Mas o que você tem que entender é que quando Jesus voltou, Ele falou para os discípulos: esperem aqui. E esses discípulos, eles esperaram, pois eles estavam cheios, eles eram lugares inabitáveis, eles foram cheios do Espírito Santo, porque Jesus respirou, diz a palavra, soprou sobre eles, o seu fôlego disse: recebam do Espírito de Deus. Mas isso é a primeira coisa que o Espírito faz. A segunda coisa que Ele faz, Ele designa. Nesse dia, em Atos 2, Ele designou esses homens para pregar o Evangelho. E eles ficaram geração após geração compartilhando essa mensagem de que do dia que seremos completamente inovados, da esperança que temos de um corpo glorificado. Mas o que você tem que entender é que esse mesmo Espírito que estava sobre as águas no começo, que abriu o mar vermelho, que caiu sobre tantos homens através de todo o Antigo Testamento, que entrou na ventre de Maria e fez um lugar inabitável, habitável para a própria vida. Aquele Espírito que designou Jesus nas águas, aquele Espírito que foi soprado nas narinas dos apóstolos e um dia desceu com poder sobre eles. Aquele Espírito que passou por geração após geração, um dia se aproximou a nós, se aproximou a mim. Sabe, quando o Senhor me deu essa palavra, eu não consegui parar de chorar quando eu entendi isso, essa revelação. Que meu coração era um lugar inabitável para Deus. Mas Ele desejou habitar. Então Ele enviou o seu Espírito para trazer ordem onde não tinha, para trazer submissão onde não tinha, para trazer obediência onde não tinha. E o grande presente de Deus, o seu Filho na cruz, hoje pela graça, por esse ato, a graça que recebemos por causa daquilo que Jesus fez na cruz por nós, esse Espírito Santo faz de corações inabitáveis habitáveis. E nós aprenderemos sobre a designação que Ele nos dá, a comissão que Ele nos dá. Mas eu quero perguntar para você: você tem sido um lugar de habitação para o Espírito Santo? Você tem deixado o Espírito Santo trabalhar em ti? Você de fato é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não é pregando o Evangelho que você vai provar isso, pois muitos homens produzem sinais e maravilhas, libertam, ressuscitam, abençoam, mas não estão cheios do Espírito Santo. Pois uma pessoa que verdadeiramente está cheia do Espírito Santo produz frutos de quê? Do Espírito. Pois certamente se a semente foi plantada no teu coração, os frutos irão aparecer. E Deus, Ele, como designou os homens através de toda a Bíblia e designou os apóstolos através do seu próprio Espírito Santo, tem designado pastores e vinhateiros para trabalhar no teu coração, junto, assim como Jesus deseja, e nós aprendimos sobre isso, pois Jesus deseja usar os homens cheios do seu Espírito para criar
novos lugares de habitação. Sabe, quando eu falo que o Espírito Santo fez um lugar de habitação em mim, ou seja, eu fui cheio do Espírito Santo e realmente recebi um Espírito renovado para receber o Espírito de Deus. Eu te digo, isso foi quando eu conheci a mensagem que o pastor Cris e o pastor Lucas pregaram para mim. Pois era a verdade. E apenas a verdade que nos libertará dessa prisão. E jovens, semana após semana vocês têm ouvido a verdade aqui. E vocês têm a decisão de rejeitar essa verdade ou receber essa verdade e deixar essa verdade fazer um trabalho em ti. Por isso nós temos vinhateiros que junto ao Espírito Santo começam a trabalhar com uma palavra do vinhateiro que você pode ouvir, que diz que Deus coloca um vinhateiro dentro de uma vinha e esse vinhateiro clama e diz: Deus, dá um pouquinho mais de tempo para eu fazer o quê? Adubar, eu ver as raízes, eu trabalhar nessa árvore para ser uma árvore que te dá prazer, onde você irá ter prazer em habitar, em estar. E jovem, se essas palavras fazem sentido para você e você diz: Davi, eu não tenho sido um lugar de habitação pelo Espírito Santo, eu te digo, Ele faz lugares inabitáveis habitáveis. Mas você precisa se render. Você precisa deixar Ele fazer essa obra em ti. Ela foi feita na minha vida através de mãos ungidas. E tem mãos ungidas. Porque você lembra que o Espírito Santo unge homens para fazer, designa homens para fazer um trabalho específico? Bem, há vinhateiros ungidos pelo Senhor, preparados para fazer um trabalho específico na sua vida, para te trazer de volta a Deus, pois é por isso que Ele nos unge, para te ensinar a obedecer a Ele, até o dia final, onde Deus olhará para os fiéis e dirá: você foi fiel, vem aqui, eu vou te dar algo novo. Eu vou te fazer um avião do Senhor. Amém? Quem quer ser um avião aqui do Senhor? Eu rio porque alegria é motivo de alegria. Se tiver alguém aqui que de fato hoje está recebendo o Espírito de Deus e recebendo vida onde existia morte. Se você quer fazer parte disso, se você quer entender mais disso, se você ainda não entendeu completamente, tem pessoas dispostas a te ligar e falar contigo e te dar um acompanhamento. Isso se chama a nossa vinha. Nós temos uma vinha para os jovens que ainda não conhecem esse ministério. Independente do seu ministério, independente da sua, como se diz, denominação, ok? Nós temos líderes que querem cuidar da sua vida. Eu te faço uma pergunta, jovem. Quando foi a última vez que alguém te perguntou se você tinha pecado? Quando foi a última vez que seu líder, eu te estou falando de verdade, perguntou para você: hey, você tem estado em pecado? Ou que ele perguntou: hey, como que você está? Como estão as coisas na sua casa? Como estão suas amizades? Como estão suas vontades? O que você precisa? Quando foi a última vez que você foi para o seu líder a confessar um pecado e ele orou com você? Gente, isso precisa ser algo que acontece recorrentemente. Se você falar para mim: Davi, faz muito tempo, meses, anos, você fala: isso nunca aconteceu comigo, eu te digo, quem está sobre sua vida não foi designado pelo Espírito Santo. Ou foi e ignorou e não é mais. Eu te digo. E se você fica com pessoas que não têm a designação do Espírito Santo, se você não deixa homens designados cuidar da sua vida, será como uma pessoa indo para um cemitério com pregações lindas, canções lindas, prédios lindos, querendo trazer de volta ossos secos à vida. Mas quando você se entrega e você deixa um vinhateiro te acompanhar, aí você vai ver o Espírito Santo descer e entrar e trazer vida a esses ossos secos. Amém?
Glória a Deus. Então tem um cadastro aqui. Olha, jovem, independente do seu ministério, independente da sua denominação, nós queremos te acompanhar e te ajudar. Então tem um QR Code por aqui que você pode escanear e fazer o seu cadastro. Vai ser seu e-mail, o seu número, o seu nome, algumas coisas sobre você. Para quê? Para que nós possamos te chamar, te ligar e te conhecer. E todas as semanas te dar alimento para que você venha poder fazer parte da geração que irá cumprir o chamado de Deus. Gente, eu estou indo para as nações para pregar esse evangelho. Quem vai comigo? Hashtag eu irei. Coloque aí, hashtag eu irei. Amém. Vamos orar então? Oh, Jesus, muito obrigado por essa palavra. Sim, Senhor, me estendi um pouquinho. Mas foi necessário e foi lindo demais, Pai. Muito obrigado por esse ensinamento, por esse entendimento. E obrigado porque um dia eu era inabitável e você fez de mim um lugar habitável. Eu sei que tem muitos jovens aqui que podem falar a mesma coisa. E tem muitos jovens aqui que desejam poder falar a mesma coisa. E a Tua graça está aqui para que eles possam, de fato, ser transformados. O convite foi feito, o chamado foi dado. Mas eles precisam responder a seu chamado. Não é, Senhor. Não é assim, Jesus. Que você chama, mas eles precisam escolher. Escolher se render a Ti. Sim, é assim. Então hoje faça Tu a sua escolha. E deixe o Espírito Santo te transformar e fazer um lugar de habitação em Ti. Para um dia te designar, assim como fomos designados para pregar esse grande evangelho. Para no dia final, junto com aqueles que você foi usado para criar lugares de habitação, nós possamos receber um novo Espírito. Obrigado, Senhor. Em Teu santo nome que oramos. Amém e amém. Amém, jovem. Estamos juntos. Lembrando que todas as manhãs no Telegram temos nosso devocional. E essa sexta-feira teremos podcast. Qual vai ser o nome do nosso podcast, Esther? Podcast dos gringos. Vocês não sabem, Esther é gringa? Ela é francesa? Gente, tamo juntos. Um grande abraço a cada um de vocês. Falou. Que palavra, hein?